Boa noite a todos vocês, alunos do IBJL, nosso Instituto Bíblico João Lundgren, da Assembleia de Deus, aqui em Caxias do Sul. Eu sou Nelson Dutra, vice-diretor do IBJL, e estou aqui, desta vez, para apresentar a todos vocês a nova proposta de reestruturação do nosso curso teológico. Eu vou pedir que vocês acompanhem toda essa apresentação, e vai ser bastante esclarecedor. Evidentemente que, havendo depois dúvidas, como certamente vão surgir, nós estaremos esclarecendo pontualmente, e podem nos procurar, a mim, ao coordenador pedagógico, aos secretários, e nós estaremos prestando todos os esclarecimentos necessários. Então, vamos à proposta desta reestruturação. Muito bem, desde que nós fomos desafiados a reativar o IBJL, uma das incumbências que nos foi dada foi que nós procurássemos desenvolver um curso teológico com o perfil da nossa igreja, e não apenas observando a questão local, mas principalmente levando em conta a nossa linha confessional. E vocês sabem, temos repetido isso vez após vez, que o nosso curso, ele, embora não seja necessariamente denominacional, todavia é um curso que segue a linha doutrinária pentecostal. E nós procuramos, então, ensinar, transmitir todas as doutrinas conectadas com esta doutrina, a doutrina pentecostal, que é evidente, é uma realidade que se destaca e se sobressai na Bíblia Sagrada. Mais especificamente, e de maneira muito mais avultada, no Novo Testamento. Pois bem, desde que nós fomos desafiados a reativar o Instituto Bíblico João Lundgren, nos foi pedido que pensássemos num curso teológico que atendesse ao perfil da nossa igreja. E dentro desse pedido fomos desafiados também a pensarmos e a construirmos um curso teológico que, de alguma maneira, não ficasse limitado apenas às questões denominacionais. E com isso em mente, a nossa primeira iniciativa, diante da necessidade, da urgência da reativação do IBJL, nós procuramos uma boa editora que nos fornecesse o material didático com o qual nós iríamos dar o pontapé inicial nesse projeto. E nesses 2 últimos anos, na verdade nós reativamos a partir de 2021, então são 2 anos que nós estamos trabalhando com material de excelente qualidade, estamos tendo neste quesito todo o apoio da editora, uma editora cristã, uma editora evangélica, uma editora, por sinal, pentecostal também. Então nós estamos trabalhando com um bom material, mas que é um material que é de terceiros. E como o desafio era produção local, de conteúdo local, nós nos propusemos também a buscar o conhecimento ou a capacitação necessária para desenvolvermos o nosso próprio material didático. E, graças a Deus, já começamos o processo de produção, de maneira que estamos encerrando agora, a partir de fevereiro até março, estamos encerrando este modelo de escola teológica que nós vínhamos desde 2021 praticando. E a partir de abril, nós já estaremos introduzindo um novo conteúdo, um novo material para a nossa escola teológica. E daqui para frente, como vocês vão ver nessa apresentação, a ideia é crescermos, nos desenvolvermos e ocuparmos o nosso espaço, a exemplo de muitas que já estão aí há bem mais tempo do que nós, mas sempre com foco na doutrina, que é a base da nossa fé, da nossa crença, da nossa confissão de fé, dos nossos dogmas. Muito bem, então nós pensamos num ensino com 4 eixos principais. Estes eixos vão ser
os carros condutores de todo o processo que vai se desenvolver dentro do IBJL. E para vocês conhecerem um pouquinho então dessa proposta, depois nós vamos estar expandindo um pouquinho mais, nós temos o primeiro eixo, que vai trabalhar justamente com a questão doutrinária, que nós também chamamos de nível fundamental. Mas ele é fundamental não por questão de ser mais raso do que os outros 3 eixos que seguem, né, dentro dessa proposta de ensino. Na verdade, nós chamamos o primeiro eixo, o eixo doutrinário, de nível fundamental, porque dentro de um curso nós temos que seguir uma linha de aprendizado, há uma linha didática que, para todos os efeitos pedagógicos, nós consigamos atingir os nossos propósitos. Então, dentro do nível fundamental, nós vamos ter as primeiras matérias, elas vão ser diretamente relacionadas à teologia sistemática. Uma vez completo este nível, nós passamos para o segundo eixo, que é o eixo bíblico, que também é chamado de nível essencial. Essencial por quê? Porque nós estamos trabalhando com a essência da nossa fé, com a essência da nossa crença, que estão todas essas crenças fundamentadas na palavra de Deus, é a essência, né, daquilo que acreditamos. Então, dentro do eixo bíblico, nós vamos aplicar tudo aquele conhecimento adquirido no nível fundamental. Uma vez completo o segundo eixo, o eixo bíblico, nós vamos adentrar no eixo eclesiástico, ou no nível vocacional. Esse é um nível muito interessante porque aqui vai trabalhar com vocações, com a chamada. Muitas vezes você ingressa num curso com o desejo, nobre por sinal, de buscar mais conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, para que assim aquela vocação que você sente, que é latente no seu coração, que vem de Deus, que o Espírito Santo está tentando trabalhar, despertar em você, nesse nível vocacional nós queremos oferecer algum nível de conhecimento para que você possa agregar a esta chamada que certamente já está ali colocada pelo Espírito Santo. Uma vez completo esse eixo eclesiástico, aí nós vamos chegar no 4º eixo, que é o eixo da formação superior, que nós chamamos de eixo do bacharelado. E o objetivo aqui é termos um curso de bacharel em teologia. Hoje nós não temos, mas a pretensão, se o Senhor nos permitir, não apenas nos dando as possibilidades para chegarmos até lá, mas também o tempo necessário, nós vamos cumprir com todas estas etapas, com todos esses processos do nosso curso. Então agora eu quero aprofundar um pouquinho mais para explicar para vocês com alguns detalhes como é que o curso vai funcionar. Então, dentro do eixo doutrinário, ou dentro do nível fundamental, nós vamos ter 15 disciplinas e a duração vai ser de 2 anos. E aqui dentro nós teremos matérias, como eu disse para vocês, que vão introduzir os estudos de teologia sistemática. Então são 2 anos em que as matérias trabalhadas vão ser as matérias que estão diretamente relacionadas com o estudo teológico. Procuramos um nível de conhecimento mais acessível, mais facilitado, mais objetivo, porém mais aprofundado também, com a oferta das seguintes disciplinas. Nós vamos ter o estudo da teontologia, que é o estudo de Deus. Nós vamos ter o estudo, ou a disciplina de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Cristologia, a doutrina de Cristo. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Soteriologia, a doutrina da salvação. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Homilética, bibliologia, apologética, caristologia. Caristologia é uma matéria que nós estaremos introduzindo de maneira inovadora dentro da teologia e dentro deste perfil pentecostal que nós temos. A caristologia é uma doutrina de suma importância. Muitos cursos de nível teológico tratam da caristologia dentro do estudo da soteriologia, mas não desenvolvem. A nossa proposta é fazermos da caristologia uma doutrina própria, uma disciplina própria, na qual nós possamos aprofundar o estudo da graça de Deus. E
do nosso ponto de vista, a soteriologia ela é dependente da caristologia. Ela depende, a salvação depende da graça, então a graça vem antes. Depois nós teremos antropologia do ponto de vista bíblico, é o estudo da figura humana, como a Bíblia trata do homem, da questão humana. Então, o ponto de vista aqui não é cultural, não é sociológico, é uma antropologia bíblica, do ponto de vista de Deus. Vamos ter também a disciplina da escatologia, angelologia, e aqui entra uma outra, que é uma novidade, estamos apresentando a disciplina da psisteologia, que nada mais é do que o estudo da fé. A fé é esse elemento que nos capacita a responder à graça de Deus, a caristologia, para então alcançarmos a salvação no estudo da disciplina de soteriologia. E finalmente encerramos ali com hermenêutica e exegese, que também são essenciais para todo o processo de continuidade do estudo dentro do IBJL. Então vocês vejam aqui, nós temos 15 disciplinas, elas não estão necessariamente na ordem que vão ser estudadas, mas elas estão aqui, está o conjunto das matérias que serão ministradas durante esse primeiro eixo doutrinário ou o nível fundamental, né? E uma vez completo esse estudo aqui, então o aluno que desejar prosseguir os seus estudos, porque pode ser que um ou outro aluno queira ficar apenas nesse nível, no eixo doutrinário. Mas para o aluno que desejar prosseguir, buscando mais conhecimento, mais entendimento e mais ferramentas para lidar com a realidade teológica dos nossos dias, e para isso a necessidade de conhecermos a Bíblia de capa a capa, aí nós entramos no eixo bíblico, ou o segundo nível, que é aquele nível essencial, ou seja, nós vamos trabalhar propriamente com os livros bíblicos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nesse nível essencial nós vamos ter 20 disciplinas com duração de 2 anos e meio, onde estudaremos todos os livros da Bíblia através da aplicação prática daquelas disciplinas que nós aprendemos ali no primeiro nível, no primeiro ciclo. E a ementa deste nível bíblico, do nível essencial, são as seguintes. Nós vamos ter 10 livros do Antigo Testamento estudado dentro de um contexto, por exemplo, Pentateuco, teremos depois os livros históricos, livros poéticos, livros sapienciais, profetas maiores e profetas menores. E depois nós teremos os livros do Novo Testamento divididos em evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é o nosso livro histórico, as epístolas, tanto as paulinas quanto as epístolas apostólicas dos primeiros apóstolos, e finalmente encerramos ali com o livro profético de Apocalipse. O nosso curso, nesse eixo bíblico, que é o eixo essencial, ele está desenvolvido em 5 troncos ou 5 galhos principais. Nós temos o primeiro, que é o Pentateuco, onde nós vamos estudar ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós entramos no galho dos livros, do estudo dos livros históricos, e aqui a divisão que nós estabelecemos foram em 3 ramos principais. Então, desse galho do nível dos livros históricos, nós tiramos outros 3 galhos, 3 ramificações. Nós vamos estudar Josué, Juízes e Ruth, que correspondem à história no período pré-monarquia. Depois nós vamos estudar Samuel, Reis e Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, que é o período monárquico de Israel. E finalmente nós vamos estudar Esther, Esdras e Neemias dentro do período pós-monarquia, que já é o período do cativeiro. Encerrou esse tronco, nós entramos então no tronco ou no galho das disciplinas dos livros poéticos. E ali nós vamos estudar Salmos, Cantares e Lamentações. Por que Lamentações está aqui? Porque Lamentações, na sua essência, ele não é um livro profético por essência. Ele é um livro poético. E o leitor mais atento da Bíblia vai perceber que Lamentações possui um vínculo muito forte com o livro de Salmos, alguns salmos, evidentemente. Então, convém
é necessário que Lamentações ele seja estudado dentro dessa característica primária que ele apresenta. Em seguida, nós temos o galho, né, dos livros, dos escritos sapienciais, e aqui nós vamos estudar, então, Jó, Provérbios e Eclesiásticos. A ideia, a proposta é sempre mostrar o interrelacionamento que esses livros possuem entre si, como, por exemplo, aqui na questão dos livros sapienciais. Há um tesouro de conhecimento maravilhoso quando nós conseguimos, estudando um a um e depois fazendo as conexões devidas para entender o propósito maior de todos os livros que a Bíblia apresenta na forma em que a Bíblia os apresenta. Finalmente, nós chegamos ao galho dos proféticos, e aqui nós temos duas ramificações, que são os profetas maiores, que vão estar ramificados em outros dois galhos, que seriam os profetas do pré-cativeiro, Isaías e Jeremias. Evidentemente que Jeremias é um profeta que não apenas viveu o pré-cativeiro, como viu o exílio acontecer e esteve vivo durante um período, alguns anos ali em que Israel estava no cativeiro. E nós temos os profetas maiores do período do cativeiro, que são Ezequiel e Daniel. Cada um, como eu disse para vocês, né, essas divisões têm um propósito. Elas não são meramente estéticas, elas se apresentam da forma que nós estamos apresentando aqui, porque temos um objetivo bem prático. Nos profetas menores, nós também temos essas duas ramificações depois, que são os profetas do pré-cativeiro e os profetas do pós-cativeiro. Na verdade, pós-cativeiro, o cativeiro ali não vai alterar muito. Então, dentro destes 5 galhos principais de ensino, Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciais e proféticos, nós temos toda uma ramificação depois que vai acontecer procurando apresentar a nossa sistemática ou metodologia de ensino da maneira mais prática, objetiva e acessível possível para os nossos alunos. Em seguida, nós vamos estudar os livros do Novo Testamento, e aqui nós vamos ter 4 galhos principais. A Bíblia é o tronco, e nós temos então os galhos que vão se ramificar, e cada galho pode ou não ter mais galhos ali que estão ramificando esse ensino. Os evangelhos, como é de praxe, em grande parte dos cursos teológicos que se veem por aí, né, na oferta que eles fazem, vão ser estudados 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já dentro do livro histórico, que é o único que nós temos com essa característica bem acentuada, que é Atos dos Apóstolos, contando a história da igreja, embora a abordagem não seja necessariamente apenas a questão histórica da igreja, como a igreja chegou até ali, como a igreja chegou até aqui, como ela nasceu e chegou até aqui, porque mais do que, ou muito além desse propósito, dessa necessidade, há a questão espiritual que em Atos dos Apóstolos vai se evidenciar desde o primeiro até o último capítulo. Nós vemos ali a ação, o mover do Espírito Santo de maneira tão dinâmica que é impossível não fazermos esse tipo de abordagem. Se fosse meramente histórico, poderíamos até, quem sabe, usar outras literaturas aqui que nos trariam esse nível de informação. Mas há sempre, e esta é a proposta do curso, há sempre a questão espiritual que está envolvida em todos os eixos, em toda a dinâmica que o IBJL está procurando introduzir, né, no seu nível de ensino. Depois nós temos então o galho das epístolas, e aqui nós temos uma ramificação interessante que vai ficar mais compreensível justamente por essas características que cada uma das epístolas vai apresentar. Então nós vamos trabalhar com Romanos e Gálatas juntas no mesmo livro, na mesma disciplina, porque eles têm aquela questão da justificação dentro da soteriologia, dentro da caristologia, dentro da pisteologia, da cristologia, da amartiologia, ela é muito evidente. Então nós vamos trabalhar esse aspecto, ressaltando o foco nesse estudo e dessas epístolas na questão da justificação. Depois nós vamos estudar 1 e 2 Coríntios, já observando a teologia
ou melhor, perdão, a soteriologia que se depreende nessas duas cartas paulinas. Em seguida, nós vamos estudar as epístolas com alta característica escatológica, que é 1ª e 2ª Tessalonicenses, as epístolas com alto teor cristológico, que são as epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, as eclesiológicas, né, ou aquelas que têm uma vertente, que vão tratar dos aspectos da igreja com muito mais cuidado, né, com muito mais detalhes, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que também são considerados ou são conhecidos por muitos como as epístolas pastorais. Finalmente, nós vamos ter o estudo da epístola anônima, que ela tem um alto teor cristológico também, que é a epístola aos Hebreus, e encerramos com as epístolas apostólicas, estudando ali as epístolas gerais, Tiago, Pedro, Judas e João. E finalmente encerramos no último galho, que é o dos livros proféticos, com o estudo do livro de Apocalipse. Então aqui, se o aluno passou pelo primeiro eixo, o eixo doutrinário, ele aprendeu todo aquele conteúdo, ele adquiriu aquele conhecimento teológico que ele vai fazer o uso agora dentro do estudo da Bíblia propriamente dita, nos livros do Antigo Testamento e nos livros do Novo Testamento, de maneira prática. Ele vai abrir, por exemplo, a Epístola aos Hebreus e ele vai aplicar, até porque os livros que nós estamos elaborando, nós nem chamamos de manuais, são livros. Para esses estudos aqui, eles vão vão levar o aluno a fazer esta aplicação. Ele vai identificar onde é que está a cristologia dentro de Hebreus, onde é que está a martiologia dentro de Hebreus, onde é que está a pneumatologia dentro de Hebreus, a angelologia. Cada uma, nós não vamos forçar nenhuma teologia que não seja vinculada ao livro bíblico que se está estudando. Mas muitos livros da Bíblia, eles têm essa característica de apresentarem praticamente todas as disciplinas da teologia sistemática esboçadas ou apresentadas ou comentadas, né, às vezes até de uma maneira muito sucinta, mas estão lá. E nós precisamos destacar e evidenciar isso para conhecermos e entendermos por que é que Hebreus, por exemplo, por que é que Hebreus é uma epístola anônima. E eu já vou adiantar aqui para vocês que Hebreus é anônima não por um erro, não por uma casualidade, mas há uma intencionalidade do autor da Epístola aos Hebreus e do próprio Espírito Santo que o autor se omita. O escrito você tem na sua Bíblia. A autoria é muito debatida, é muito comentada, há muitas propostas de quem poderia ter escrito Hebreus. Mas o fundamental não é a questão da autoria. O fundamental dentro dessa epístola é o conteúdo que ela vai destacar. E, como eu disse para vocês, o aspecto cristológico dentro de Hebreus é inegável. Fechando esse eixo, o aluno que passou pelo primeiro, completou o segundo, ele agora pode prosseguir para o próximo eixo de ensino, que é o eixo da vocacional, de uma aplicação mais prática, de todo aquele conhecimento que ele teve no nível fundamental, nesse nível, o nível essencial, a essência da palavra de Deus, a essência da nossa fé, a essência das nossas crenças, e ele vai ingressar, então, no eixo vocacional, que é o terceiro nível. Serão 10 disciplinas com duração de 1 ano e meio, e o direcionamento aqui é voltado para uma prática eclesiástica, levando os alunos a identificarem as suas vocações e os seus chamados para as áreas ministeriais, inclusive com estágio supervisionado. Bem, talvez você esteja pensando, já temos um curso de práticas ministeriais, mas veja que agora você já vai perceber que não se choca. O nosso curso de práticas ministeriais é um curso voltado para ajudar na preparação, na qualificação de obreiros para a nossa denominação, para a Assembleia de Deus. Mas aqui, dentro desta proposta teológica, este eixo vocacional, a ideia é darmos ferramentas, ou melhor, eu acho até uma pretensão dizer dar ferramentas, mas é proporcionar para o aluno que estiver cursando o IBJL e já chegou nesse nível aqui,
uma ajuda para que ele possa identificar algo que já está dentro dele. O Senhor colocou ali dentro, um chamado. Muitas vezes, talvez já tenha acontecido com alguns de vocês, tem um chamado, tem um sentimento para realizar alguma coisa na obra do Senhor e você só não sabe o como. Como começar, como dar o início, o start para desempenhar esse serviço para o Senhor. As disciplinas que nós estaremos estudando nesse eixo vocacional, ou eixo eclesiástico ou também ministerial, vão ser ética cristã, comunicação, dicção e oratória, missiologia, administração eclesiástica, evangelismo, culto e liturgia, liderança cristã, discipulado, aconselhamento familiar e capelania. Agora vejam bem, nós temos aqui algumas disciplinas que, conforme eu disse para vocês, parece que num primeiro momento vão se chocar com o curso de práticas ministeriais, que também é promovido pelo IBJL. Volto a esclarecer. O nosso curso de práticas ministeriais, ele visa preparar obreiros para a Assembleia de Deus, para desempenharem funções específicas dentro da denominação. Este eixo vocacional, a proposta dele, até porque nós temos alunos de outras denominações cursando, fazendo teologia conosco, é ajudá-los também a identificarem essas vocações ou essa chamada. Então, por exemplo, você está observando aqui que nós temos 4 disciplinas aqui que elas propõem um estágio: missiologia, evangelismo, discipulado e capelania. Eu vou pegar aqui e tomar como exemplo o curso de capelania. Então, todos os alunos vão ter todas essas disciplinas, mas alguém sente uma vocação, sente uma necessidade de... Não é necessidade, mas sente um chamado, uma inclinação para atuar, por exemplo, dentro de um hospital. Ele sente algo muito forte, um desejo muito forte de entrar num hospital para confortar, levar uma palavra de Deus para alguém que está convalescendo, para alguém que está desenganado, para alguém que está em recuperação. Pois bem, dentro da disciplina de capelania, além de todo o conhecimento que ele vai adquirir, ele também vai fazer um estágio. Mas como é que vai funcionar esse estágio? Bem, aquele que tem esse sentimento, essa inclinação para atuar como um capelão evangélico, nós vamos ajudá-lo, através, por exemplo, do nosso departamento de capelania aqui, para que ele possa acompanhar os capelães que já têm essa prática e verem como é que o processo ocorre, como é que acontece desde a interação ali na portaria, por exemplo, do hospital, até o momento que se entra no quarto, se faz a oração, isso quando é possível, porque às vezes o paciente, o enfermo pode estar numa UTI, mas tudo isto vai ter uma dinâmica que é para ajudar aquela pessoa a identificar: poxa, eu não sabia que era assim e, bem, eu achei que era diferente. Às vezes a nossa tendência é romantizar muito as coisas, achar, por exemplo, que fazer missão é uma coisa muito linda e você vai ser reconhecido internacionalmente, mas há desafios que são bem mais difíceis, do que essa questão que nós geralmente construímos em torno de algum desses serviços que a obra de Deus requer. Este é o eixo ministerial. Então, veja bem, você já passou pelo eixo doutrinário, aprendeu matérias, disciplinas que envolvem o aprendizado de teologia sistemática, e muitas dessas matérias elas só são vistas no curso de bacharel. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? A nossa ideia é trazer, é apresentar, desenvolver no aluno um processo, desencadear no aluno um processo aonde ele vai, por estágios, por níveis ou ciclos, se preferirem, adquirindo conhecimentos para subir um degrau a mais nessa busca pelo conhecimento de Deus, até para que a vocação para a qual ele foi escolhido, e muitas vezes ele nem sabe, mas já está plantadinho dentro dele, possa ser identificado, em primeiro lugar, pelo próprio aluno, e ele possa trabalhar com um nível de conhecimento bem
superior àquele que muitas vezes as pessoas ou ignoram ou rejeitam por um motivo ou por outro, como se trabalhar na obra do Senhor não requeresse qualquer tipo de preparo. É um pensamento errôneo, porque quando você abre, por exemplo, os evangelhos, você vai perceber ali que Jesus passou um tempo, um bom tempo, ensinando teologia, né, teologia sistemática, ensinando Bíblia e ensinando vocação e colocando os seus alunos, os seus discípulos, nos estágios do dia a dia, né? Concluído esse eixo ministerial, nós vamos avançar para o quarto e último eixo, que é o eixo da formação superior, ou o quarto nível, que nós chamamos de bacharelado. Nesse nível, nós vamos ter 18 disciplinas e mais o desenvolvimento de um TCC. A duração vai ser em torno de 3 anos. Por que é que eu digo em torno? Porque pode se estender um pouco mais ou pode ficar... Não vai baixar de 3 anos, na verdade. Porque nós não precisamos nos estender muito nesse nível do bacharelado, haja vista que o aluno do IBJL já vem desde o primeiro eixo estudando sistematicamente e metodicamente todo um conteúdo que envolve, que faz parte da nossa realidade como evangélicos e como pentecostais. Então, o processo ainda não se encerrou aqui em bacharelado, porque mesmo quando concluímos um curso de teologia de nível superior, quando você pega aí o seu diploma de bacharel, né, ou mesmo avança para um mestrado, um doutorado, ainda há muito se aprender. Nesse nível, então, prosseguindo aqui, a graduação em teologia, nós vamos ter esse aproveitamento daquelas disciplinas que foram ofertadas no primeiro, no segundo e no terceiro nível, e com matérias atualizadas, atuais, matérias contextualizadas e focadas no perfil pentecostal, como eu disse para vocês. Pois bem, aqui dentro nós temos no eixo acadêmico algumas matérias que são matérias que elas fazem parte do currículo de qualquer curso que é ofertado, que está disponível hoje, tanto os presenciais quanto os EADs, mas nós temos aqui também algumas disciplinas que elas são novas, né? Nós entendemos que justamente por estarmos defendendo ou trabalhando dentro de uma linha confessional que é a pentecostal, que é a doutrina pentecostal, nós temos que tratar de alguns assuntos com conhecimento de causa. E esse conhecimento, para adquirir esse conhecimento, há necessidade de que realmente se estude isso, e não apenas fiquemos na repetição daquilo que nos disseram ou daquilo que nós ouvimos. Então nós vamos ter um aprofundamento, sim, em relação a algumas questões. Por exemplo, eu quero tomar aqui como exemplo desta proposta no eixo acadêmico, que é o eixo de formação superior, movimentos e influências surgidas no século XIX. O século XIX é um período, um espaço de tempo ali que ele é muito interessante dentro da história da igreja, dentro da história da cristandade. Por quê? Porque no século XIX nós vamos ver emergir de uma forma muito intensa vários movimentos, tanto dentro do contexto evangélico, quanto aqueles que orbitaram em volta do contexto evangélico. Mas todos eles, todos os movimentos que nós vamos tratar nessa disciplina, eles de uma forma ou outra influenciaram o meio evangélico da sua época e com desdobramentos, efeitos e resultados até hoje. É nesse século, é nesse período de tempo em que vão surgir movimentos se autoproclamando cristãos, né, e aí entram questões que nós temos que avaliar com o conhecimento adquirido lá no eixo doutrinário da teologia sistemática, né, ver se a cristologia é bíblica ou não, vermos se a pneumatologia ela está presente ou não, se ela é rejeitada ou não, né? E outros movimentos, muitos que confundem às vezes movimentos políticos como se eles estivessem desassociados das questões de confissão, de fé, de religião,
quando na verdade não estão. E nós temos aqui, né, você está vendo algumas disciplinas aqui com uma cor diferenciada, 4 aqui em particular, que são disciplinas que elas estão em caráter de temporalidade aqui, né? Nós ainda não nos definimos pela manutenção delas dentro deste currículo, dentro desse propósito. Mas este é o eixo acadêmico, com a elaboração de um TCC ao final. O aluno, como em qualquer outra instituição, ele precisa fazer um trabalho de conclusão de curso, aonde esse trabalho, né, vai ajudar na aprovação dele, na obtenção do seu diploma. Nesse novo modelo que nós estamos propondo para o IBJL, a cobrança dos valores ele não vai se dar por manual. Então você que você está ingressando agora, que está tomando conhecimento dessa nova proposta, você tem que esquecer aquele modelo antigo onde cobrávamos por manual. A ideia agora é termos como as maiores, enfim, a grande maioria das escolas teológicas ou de formação superior, ou aquelas que também não oferecem formação superior, elas cobram mensalidade, elas pegam o curso, o custo total do curso, digamos que o curso total, o custo dele seja R$ 1.200 para você cursar, por exemplo, 1 ano de teologia. Então, o que é que as escolas fazem? Elas pegam esses R$ 1.200 e dividem, isso inclusive para facilitar o pagamento para o aluno, em 12 mensalidades. Eu mesmo, quando fiz o meu curso de licenciatura em História, eu pagava mensalidade. Mesmo nas férias, não tendo aula, vinha o meu carnê e eu então precisava efetuar o pagamento daquela mensalidade. Por quê? Porque eu sei que eu estava pagando uma parcela do curso. Eu não estava pagando por aula que eu não estava tendo. Era uma parcela de um curso que foi dividido em 1 ano para que eu pudesse efetuar esses pagamentos, né? O valor para esse curso, então, ele será pago em mensalidades. Dentro do estágio ou dos níveis fundamental, essencial, aqui está aparecendo a aplicação, mas seria o vocacional, eles vão ter o mesmo custo. Então você não vai ter aquela diferenciação como tem nessas de manuais, por exemplo, onde você faz o nível básico, é um valor, e quando você completa o básico e quer ingressar no nível médio, você tem um outro custo, né? O custo do material fica geralmente maior. A nossa proposta é termos o fundamental, o essencial e o vocacional sempre pelo mesmo preço, né? Ele vai ter um custo linear. Já o bacharelado não, porque o bacharelado possui algumas exigências que são bem específicas desse nível. Diante de tudo isso que nós apresentamos aqui, que eu apresentei para vocês, a suma que eu quero, agora inclusive já encerrando essa apresentação, é dizer para vocês que há um pensamento, há um sentimento no nosso coração de proporcionarmos um conhecimento, um estudo teológico, e eu não quero me ater somente à expressão teológica em si, mas um conhecimento bíblico de resultado. Porque o que se observa é que muitas escolas, muitas instituições teológicas, elas focam muito na questão acadêmica. E o nível do ensino, do preparo, evidentemente, que é num nível acadêmico, né, um nível já um pouco mais elevado. Mas eu tenho esse sentimento comigo, que há coisas que nós não precisamos complicar. Na verdade, a tarefa e o desafio é simplificar, é tornar as verdades bíblicas, com a ajuda do Espírito Santo, mais acessíveis, mais compreensíveis, da maneira que nós pudermos, para que essas verdades elas possam ser o motor, possam ser o combustível que vai movimentar a sua vida em direção a essa caminhada rumo ao céu. Então, a ideia, muito embora nós tenhamos uma estrutura que ela está, pelo que vocês viram aqui, bastante diferenciada, é
termos condições ou oferecermos condições de que o nosso aluno, ingressando no IBJL, ele se sinta motivado e desafiado a prosseguir nos seus estudos. A ideia é termos homens e mulheres preparados com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele vai perder o sentido e nós vamos ficar só no nível intelectual. E não é isso que nós queremos. Cursos de formação teológica que aplicam a questão ou se aplicam a desenvolver o conhecimento intelectual estão em oferta a rodo aí fora. Não é a proposta do IBJL. Na verdade, se pudéssemos pegar o aluno e colocar diante do Espírito Santo para que ele pudesse aprender diretamente da fonte, isto faríamos. Mas como nos foi confiado o Senhor na sua onisciência, na sua soberania, na sua misericórdia, Ele escolheu trabalhar com homens e mulheres imperfeitos para que pudessem levar o conhecimento acerca dele para outros homens e mulheres também imperfeitos. Não foi negligência. É um propósito do Senhor, é um propósito muito grande que só a eternidade vai, de fato, nos revelar. Estamos à disposição para esclarecimentos. Alguém pode perguntar, poxa vida, e eu que já estou encerrando, nós temos algumas turmas agora que com o livro de Atos dos Apóstolos encerra o seu ciclo. Nós temos alunos que fizeram, por exemplo, cursaram o nível teologia da ETAD, aqueles 2 anos que era conhecido como o ciclo básico, e que estão só aguardando ou aguardam pela possibilidade de voltarem a estudar e concluir os seus estudos no nível médio. Pois bem, você percebeu que aqui não tem nível básico, não tem nível médio, não tem nível avançado. Porque o conhecimento, quem faz de fato, quem se aprofunda de fato é o aluno. Agora, se o aluno tiver a possibilidade de ter contato com a oferta desse conhecimento de maneira mais acessível, evidentemente que ele vai ter um resultado muito maior. É aqui que o IBJL entra. Nós vamos oferecer esse conhecimento, nós vamos caminhar junto, nós vamos trabalhar junto com o aluno. E o aluno, à medida que vai prosseguindo nos seus estudos, ele vai adquirindo muito mais conhecimento. Então, nós não temos mais o nível básico e o nível médio. Se alguém já cursou a ETAD antes, de 2 anos, ou mesmo de 4, e ainda se sente motivado e desafiado a buscar conhecimento, ingressa agora no IBJL, porque daqui para frente a proposta é uma estrada aonde etapas vão ser vencidas, aonde desafios vão ser enfrentados, mas o resultado de tudo é a obtenção de um conhecimento que, embora sem menosprezar nenhuma instituição, nenhuma escola, ou qualquer curso que você já tenha feito anteriormente, a proposta aqui é sermos diferenciados, é sermos inovadores, inclusive, como vocês viram, em alguns aspectos aqui. Por quê? Porque a nossa vocação é ensinar. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 7, falando ali dos dons ministeriais, dos dons de serviço. Se alguém foi chamado para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Antes de concluir, só abrindo um parênteses aqui, nós estamos trabalhando agora com os nossos professores, incentivando, motivando os nossos professores a que busquem uma qualificação maior eles mesmos. Por quê? Porque o desafio é maior a partir de agora. Porque teremos uma nova proposta. E dentro dessa nova proposta, nós vamos precisar caminhar junto com os nossos alunos e buscarmos e nos aprofundarmos nas águas mais profundas do conhecimento de Deus. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade e te desafio a prosseguir,
a voltar, caso alguém esteja assistindo e tenha parado seus estudos, a retornar, retomar os seus estudos na área de teologia. Agora, dentro desta nova proposta. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.